E aí, galera, tá voltando aí, esperando o Pedrão conectar pra gente retomar essa live e concluir o Gregório de Matos, tentar ser rápido pra gente não prender muito vocês. Grande Fernando Samora! Sobra talento, sobra guitarra na mão desse moleque. Tucunaga. Senhorita Castanheira, que saudade. Salve, Samora, como tá, mano? Tudo bem? Senhorita Viegas. Que alegria, que saudade. Senhorita Letícia, senhorita... Olha a Érica, senhorita Sayuri, quanto tempo. Nossa, que saudades. Senhorita Toginato, um beijo pra você. Não esquece de mandar um beijo pra sua prima também. Pra dar aquele charme, senhorita Viegas. Cola aí. Malu! Vamos passar, Malu! Vou mandar uma mensagem pro Pedrão voltar aqui, que o Pedrão deve ter ido fazer um lanche. Volta, Pedrão! Hashtag volta, Pedrão. Pedrão, baita poeta, mano. Senhorita Príncipe, olá, que tal? Quanto tempo, senhorita Toginato? Já tô on. Eu não sou o Hamilton, mas tô on. Senhorita Dantas. Estamos aqui com o Pedrão. Aí daqui. Aí, voltamos. Beleza. Beleza, vamos continuar então, né? Ô, Lara, eu não sou tão velhinho assim, né, Lara? Olha a Ana Clara! A guarulhense mais mineira, a gente boa, firmeza deste país. Saudades. Pedrão, vamos lá então. A gente tá para falar aí da página 216. A gente já falou que era o poema da Angélica, senhorita Angelical. A gente também tem ali na 301 agora. Começa a ficar quente a... Saudades, Aninha. Começa a ficar quente a live agora, ô Pedrão? Tinha que ser de madrugada essa parte? Você não me avisou? Bom, o Gregório... Pois é, olha, o Gregório... Engraçado, né? Essa aqui é outra parte da poesia amorosa que o Wisnik colocou como erótica irônica. Né? Sim. Bom, não é tão erótica assim, né? Esse você vai querer ler inteiro ou vai ler só o finalzinho? Não, ela é mais feminina do que erótica, né? Mas tudo bem. Ó, o Gregório vai acontecer, porque a gente chama o Gregório de boca do inferno, né? Não, essa aqui é tranquila mesmo, viu, Pedrão? Anal pelo assim São como, João, assim alcachofras na fogueira. Tá tranquilo. Assim como um século depois o pessoal vai falar do Bocage, né? O que vai acontecer com o Gregório, né? O pessoal vai lembrar muito dessa parte da poesia dele, que aqui o Wisnik fez uma seleção, colocou alguma parte só, mas ele tem poemas assim que ele usa mesmo palavras de baixo calão, ele usa mesmo palavras obscenas. Aqui aparece palavras obscenas, mas de maneira mais sutil, digamos assim, né? Não tão sutil, eu acho, mas tudo bem. Eu selecionei esse poema, Definição do Amor, porque ele diz, na última estrofe, lá vou eu para a última estrofe. Enquanto todo mundo pensa no amor... Vamos ver as duas últimas, ô Pedrão? Não, desculpa, eu falei errado. As duas últimas. Isso, página 309. Enquanto na tradição se fala do amor no seu sentido assim de idealização, aqui o Gregório
nos lança para a terra. Esse poema é bem telúrico. Quer dizer, ele nos lança para a terra. Olha, gente, é o seguinte. Eu só existo como ser humano porque duas pessoas fizeram sexo. Senão não existiria. Tá? Então o amor é finalmente um embaraço de pernas, uma união de barrigas, um breve tremor de artérias, uma confusão de bocas, uma batalha de veias, um reboliço de ancas. Quer dizer, não é nem papai e mamãe, né? Quem diz outra coisa é besta. Quer dizer, quando ele fala em reboliço de ancas, então ele está falando da posição sexual, né? Evocando uma pessoa, uma mulher em posição de 4, né? Uhum. Quer dizer, então, ele está vindo para a Terra. Olha, amor, ela é fada. Olha, eu já escrevi, viu, gente? A dona Angélica é anjo, é isso, é aquilo. Mas olha, gente, o amor, na verdade, é isso aqui, ó. Daí o poema tem esse título de A Definição de Amor. Eu acho barato isso aqui. Porque ele pega mesmo a dimensão física do amor. É a dimensão física. Né? E não há nenhum problema com a dimensão física. Né? Por que pudor de falar de sexo? Então, a dimensão física. As coisas se complementam. Né? O amor não é só sentimento. Ele tem a dimensão química e física. Ele está falando disso aqui nesse poema. Aliás, ele quebra aí com a questão do amor cortês, né? A gente ainda não tem um amor romântico, porque o romantismo ainda não apareceu, né? Claro. Mas ele quebra com a dimensão do amor cortês ali, da coisa idealizada, da vassalagem amorosa, toda aquela pegada Sim. Um pouco mais cristã, de fato, né? E fala do amor pagão, aí fala da questão carnal. E até põe uma visão do mundo aí, né? Embora ele comece, né, mandai-me, senhores, hoje, que em breves rasgos descreva do amor a ilustre Prosápia e de Cupido as proezas. E aí ele vai sambar em cima dessa brincadeira toda aí, né? Ele vai usar várias palavras com duplo sentido. Vale a pena ler o poema todo para quem está aí, né, assistindo a gente, para quem for assistir depois. Com calma, com cuidado, para notar essas malícias, né? E acho difícil que a FUVEST utilize um desse aqui, mas seria ótimo que saísse um pouquinho dos sonetos, né, Pedrão, para diversificar a abordagem do livro, que é bastante... É mais do que só sonetos, embora os sonetos, como você comentou lá no início, tem uma importância grande, né, dentro da obra do Gregório. Aqui vale só observação que isso aqui é em redondilhas maiores. Quer dizer, então aqui ele está também usando uma forma popular. Porque o verso decassílabo é chamado de verso de arte maior. É o verso da poesia épica, por exemplo, né? É o verso medida dos nova. Lusíadas. Isso, a medida nova, que no tempo do Gregório já não era tão nova, né? Mas por que nosso, nova? então? Não, claro. Mas eu digo assim, por que era chamada de medida nova? Em oposição à redondilha, que era a medida velha. A redondilha, o verso de 5, que depois vai ser recuperado pelo Gonçalves Dias, tão magistralmente, na canção do Tamoio, por exemplo. E a redondilha maior, que é o verso de 7 sílabas, que vai permear toda a nossa lírica popular e vai chegar até a canção dos nossos dias. Né? O Chico Buarque, por exemplo, em 2 grandes canções, A Banda e Geni e o Zeppelin, ele trabalha só com a redondilha maior. São versos de 7 sílabas. Quer dizer, são os versos típicos da poesia popular. Então aqui é o Gregório mais popular. Quer dizer, então ele utiliza uma forma popular, que é a redondilha. O amor é, finalmente, um embaraço de pernas, uma união de barrigas, um breve tremor de artérias. Isso aqui é verso 7 sílabas, redondilha maior. Uma confusão de bocas, uma batalha de veias, um reboliço de ancas.
Quem diz outra coisa é besta. Esse final é magistral, né? Bom. E acaba com qualquer luxo aí, né? Com qualquer vaidade também da questão da linguagem e tal. Ele dá uma Porque você vê que legal, Nori, para Dona Ângela, ele faz um soneto. Para Dona Ângela, ele fala em soneto. Decassílabo, dos quartetos, dos tercetos, rima AB nos quartetos, rima CDE nos tercetos. No soneto ele é sofisticado. Aliás, sofisticadíssimo. Aqui, ele se despe da casaca, a poesia tira o fraque e a cartola, tira a casaca, e se veste com roupas comuns. Quer dizer, a poesia do povo. Que é tão poesia quanto a outra. Sim, sem dúvida. Bom. É isso aí. E aí é um momento interessante, isso porque aqui é naquela o poeta batalha... na esbórnia. Ô, Nori, isso aqui é o poeta na esbórnia. Eu nem sei o que é isso, Pedrão. Eu sou um cara super... Na esbórnia, quer dizer assim, isso aqui é o poeta na farra. Então, na noitada. Eu que não sou nem poeta e nem de noitada, só fico aqui em casa estudando, quietinho e tal, tranquilo. Mas o Gregório não, né? O Gregório não. O Gregório é o bom Ivan. Então, e é legal porque a gente percebe agora, né, que a gente vai falar do viés religioso, a gente comentava que o barroco é esse período, né, eu brinco em sala de aula que, né, o período medieval mais o período renascentista é igual ao período barroco. A gente tem aí esse embate de visões de mundo, né, e... Quando eu brinco da ideia da alma fraturada, por que a antítese, o paradoxo, o oxímoro são as figuras de linguagens que vão descrever melhor, né, esse sentimento de época. Porque o homem está nessa perspectiva completamente terrível para quem vive num mundo em que a igreja controlava o imaginário, né, como diz o Costa Lima, lá na Idade Média, né? E coloca regras que falam, velho, se você não caminhar por esse lado, você não vai ser salvo. Você vai para o inferno. Aí vai que existe, e vai que né? E vai que. Então, fica esse conflito. Aí, neste último poema que você leu agora, as duas últimas estrofes pra gente percebe a opção completa do poeta pelo lado carnal da vida, pelo pé no chão, pela vida real, né? Enquanto o próximo que a gente vai ler agora, um extremamente conhecido, frequentemente analisado em videoaulas e aulas por aí afora, etc. Que a gente não podia deixar de fora, fiquei feliz que você tenha colocado ele na lista, que vai mostrar qual é a saída desse malandro para essa situação. Basta se arrepender e pedir perdão para Deus. Bom, assim, o Noro falou assim desse contraste, né? Mas olha, de certa maneira, né? Eu acho que o barroco também é muito moderno, né? Uhum. Porque o barroco é super moderno, o barroco é pop, né? Por quê? E essas angústias do homem barroco são também angústias nossas. Porque o ser humano, como diria o ser humano vive sempre, né, nessas várias facetas que o empurram, né? Então, ora ele desce ao seu instinto carnal, né? Ora ele é mais elegante, ora volta para o carnal, e depois vai procurar apaziguar esse conflito com a religião. Quer dizer, então, isso é coisa... Gente, eu acho o barroco tão moderno, porque isso aí é a nossa cara. Né? Uhum. Nossa cara. Nós vemos longe nos dias de hoje. Isso, né? É claro que eu não posso ser anacrônico, né? E dizer que é igual, porque certas coisas são típicas da época, né? Como diria o grande Mark Bloch, na Apologia da História, ele diz que a história é a ciência do homem no tempo.
Então, eu preciso levar em consideração o tempo em que ele está, né? Quer dizer, ele é um homem que acabou de sair do medieval. É isso que você falou, né? Medieval mais renascentista igual a barroco. Quer dizer, é meio... É quase uma equação. Mas hoje também, no século XXI, o ser humano... certas coisas medievais, traços medievais permanecem. Não, peraí, peraí, a gente falou que não ia falar do Bolsonaro nessa live, né? É verdade, esquece. Você falou de medievalismo, já logo me vem na cabeça... Falou medieval, você já lembra dele, né? Pois é, então assim, não é um contraste também, né? Pessoas que que fazem gestos de armas, arminha na mão e também e ao mesmo tempo falam de Jesus. Então é esse contraste do barroco. É igual. É o seguinte, Pedrão. Por isso que eu disse que eu não vou dizer que é igual, porque estaria sendo anacrônico. Né? Não posso ser anacrônico. Mas, assim, essa dualidade, esse ser humano em conflito, quer dizer, o Gregório... Paradoxo... Não, peraí, mas paradoxo então, não é... Paradoxo. Né? Esse paradoxo, essa contradição barroca, ela não parte de uma incoerência. Esse cara que faz a linha e fala de Deus, ele é incoerente. No nosso caso é incoerente. Ele é incoerente, é outra coisa. Incoerente, mas tudo bem, tudo bem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é o paradoxo do homem. Quer dizer, então assim, o Gregório é um homem que é ao mesmo tempo que faz um poema cavalheiresco a uma dama como Dona Ângela Paredes, é um poeta que vai falar que vai falar de sacanagem em outros poemas, até de forma mais explícita. Nesse aqui ele vai definir o amor pela sua materialidade carnal, pelo sexo, e ao mesmo tempo ele vai pedir perdão para Deus. Nesse poema aqui, que é uma pérola conceptista. Aqui é conceptista, aqui não é cultista. A gente pode até dizer que tem cultismo por causa dos jogos de palavras. Mas aqui o traço nesse poema é o conceptismo. Esse poema é puramente retórico. Isso aqui é uma... Eu podia usar esse poema para dar aula de redação. Os alunos acham estranho. Isso aqui é uma aula de dissertação. O Gregório aqui faz uma dissertação. O que ele diz aqui? Ele diz assim... Eu vou ler primeiro e depois vou comentar, tá bom? Pequei, Senhor, mas não porque em pecado, da vossa alta clemência me despido. Porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Ele é um sacana, né? Quer dizer, precisa do perdão de Deus. Olha, Senhor, depois eu vou falar disso. Se basta a vos irar tanto pecado, abrandar-vos sobeja um só gemido. E a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. A garotada assim, pode ter dificuldade para entender esse vocabulário todo, né? Mas a gente vai resumir isso aqui. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino, vos deu, como afirmais na sacra história, olha a argumentação aqui, nesse aqui é puro argumentativo. Eu sou, Senhor, a conclusão agora, né? Primeiro ele apresentou o tema, lançou a tese, que eu vou falar qual é a tese, agora ele faz a conclusão. Eu sou, Senhor, ovelha desgarrada. Cobrai-a, e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Mas é um sacana, né? Então o que é que ele diz aqui em linhas gerais? Resumindo, pensando na tradição cristã. Cristo veio e morreu pelos nossos pecados. Então, eu sou um pecador e Cristo, se eu me arrepender, Cristo me salva. Porque se Cristo não me salvar, ele vai perder minha alma para o diabo. É melhor negócio para... Então ele quer dizer assim, é melhor negócio partindo dessa mitologia de céu e inferno, claro, né? Eu não acredito nisso, mas tudo bem, estou falando assim, partindo da premissa de dizer que o bom morre vai para o céu e quem é mau morre vai para o inferno. Eu não acredito nisso.
Mas Sim. ele acredita, ele é um barroco, né? Então não importa o que eu acredito, estou falando que ele acredita. Então, o que acontece? Então, Senhor, se o Senhor não me perdoar, eu vou para o inferno. E o Senhor perde uma ovelha. O que é o meu pecado diante da sua graça? Né? Eu sou assim mesmo, eu sou imperfeito, é a minha natureza. Ele é um sacana, né? Ele é um sacana. Mas tem lógica o que ele está falando. Ele tem lógica, isso aqui é profundamente cristão. Isso aqui tem lógica. Então ele quer dizer que o ser humano é pecador, que o ser humano vai errar, que o ser humano vai falhar, e o ser humano precisa da misericórdia de Cristo. E se não fosse a misericórdia de Cristo, o ser humano estava lascado, para não dizer outra coisa, que eu não vou dizer aqui em público, né? Mas que vocês já devem ter pensado no sinônimo aí mais informal. Norinha, o que você acha desse poema? Eu acho tão legal, eu acho barato. Não, A cara de pau do Gregório. Esse poema é sensacional, né? Do ponto de vista que você estava colocando aí. Da argumentação, ele é sensacional, ele é importante, e vale lembrar que esse poema é uma confissão. A gente falando da tradição cristã católica, o confessionário é um espaço importantíssimo onde o cristão se reconecta, né, com a divindade. E aí ele já começa, né, primeira pessoa, pequei. Né? E aí, Senhor. Ou seja, Senhor, pequei. Sou culpado. Desculpa, você me lembrou. Esse pequei, Senhor, é da liturgia católica. É que eles falavam isso aqui em latim. Lembrando que na época do Gregório não se rezava a missa em português. A missa era rezada em latim. Mas isso aqui, quando ele diz pequei, Senhor, isso aqui é latim. Isso aqui ele decalcou do latim. Quer dizer, isso aqui é da liturgia, da hora que a pessoa se joelha no confessionário e vai se confessar, diz isso em latim. Peccatum est, alguma coisa assim, eu não lembro agora, faz muito tempo que eu estudei latim, né? Mas isso aqui é latim, ele tira isso aqui do latim. Não existia Vaticano II, né? Então isso aqui, ele tira isso aqui do latim, né? Aliás, desculpa, é que você falou e você me fez lembrar disso. Você falou em confessionário e você me fez lembrar disso. Eu fiquei sabendo que um professor da Universidade de Coimbra lançou um livro latim desde o zero. Agora, durante a pandemia, ele fez um curso, parece que teve mais de 40 mil inscritos no Facebook, na página que ele criou e tal. Preciso ver se eu acho esse livro aí. Mas ele vai continuar assim, né? Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado, da vossa alta clemência me despido. Esse despido aí não é de ficar nu, não é de se desvestir, né, da clemência. Poderia ser também, até caberia, mas não é o caso. É de despedida, né, de ficar apartado da clemência. Mas não é por isso que eu vou perder a sua clemência. Aliás, a questão é justamente por isso que eu vou retomar, né, a sua clemência. É justamente por isso que eu vou ter sua clemência de volta. Porque eu pequei. Se eu não pecar, você não tem a quem perdoar. Se você não tem a quem perdoar, você perde a divindade. Para que você seja Deus, você tem que ser eterna, você tem que ser uma eterna graça, você tem que ser um eterno perdoar, né? Quantas vezes? 70 vezes 7. E se a gente for fazer uma intertextualidade aqui, bíblica, está lá no Evangelho de João, a ideia do bom pastor. Aquele que não deixa a ovelha para trás. A ovelha, quando ele se refere ao... Eles são os 90, ele deixa as 99 e vai atrás da ovelha perdida. Quando ele se refere lá embaixo, no terceto, quando ele se refere a isso, da Sacra História, ele está se referindo a essa perspectiva de que, cara, se lá na Sacra História o pastor vai atrás de uma ovelha, não deixa nenhuma para trás, então, cara, me cobre, vem atrás de mim, porque eu sou então essa ovelha. Ele faz uma analogia sensacional aí. Ele conhece muito, né? A gente falou que ele estudou para ser padre, ele conhece muito da Sagrada Escritura e vai usar para fazer essa ponte aí. Quero também destacar o seguinte, voltando para a ideia da linguagem do soneto, eu comento com meus alunos o seguinte, cara, quem está saindo do terceiro ano do ensino médio precisa pegar um soneto, não importa se vai demorar 5, 3 ou 10 minutos,
precisa ler um soneto de qualquer um desses autores clássicos e, dentro do seu tempo, precisa colocar esse soneto ali num parágrafo, fazer uma paráfrase, né? Traduzindo, organizando as ideias que estão contidas nesse texto. E aí, se a gente toma por dianteira, por horizonte, que os dois quartos e os dois tercetos vão definir outra, como a gente já comentou algumas vezes, a gente percebe também que ele vai, neste soneto, tanto no segundo quarteto quanto no primeiro quarteto, se valer de uma condicional, o C, né? Então, pensando na linguagem lógica, o Matheus de Paula entrou aí agora, o Matheus que é programador, é o seguinte, se a gente pensar na linguagem lógica, se, parará, parará, então, parará, 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 tibum. Ou então, se uma coisa, logo, parará. Tem uma sequência lógica aí. Se a gente prestar atenção nesses conectores linguísticos, lógica aristotélica. Lógica aristotélica. A gente percebe que tem um mecanismo, tem um molde onde ele vai colocando essas ideias e elas são articuladas dentro de um modelo que é finito, né? A gente só precisa reconhecer. E aí passa muito menos por um contexto histórico, por um conhecimento de literatura, etc. e tal, e muito mais por um conhecimento linguístico mínimo e lógico, até matemático, né, desse ponto de vista, de conseguir entender como estão organizadas as ideias. E aí ele diz, se uma ovelha perdida e já cobrada, e, né, tão prazer repentino vos deu, como afirma na Sacra História, não tem o outro conector lógico aí, mas ele poderia dizer o seguinte, então, eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada. Ele suprime esse conector lógico, mas eu tenho que deduzir pela sequência do texto. Aí, eu asseguro que para o candidato que ao ler esses textos tiver o mínimo de consciência gramatical para colocar na ordem direta sujeito, verbo, objeto, para conseguir sacar a inversão do vocativo, como no caso lá, pequei, Senhor, né? Então, Senhor, pequei, na ordem direta, e conseguir entender que na primeira parte do poema e na segunda parte do poema o assunto vai caminhando, se desdobra, eu não tenho dúvida nenhuma que se o cara praticar um pouquinho aí, chegando lá no vestibular, ele vai ter condições de, ao ler um texto do Barroco, um texto do Gregório, ele consegue, pelo menos, sacar a ideia geral desse soneto. Eu não estou dando nenhuma relação disso. Agora, é prática também, não adianta eu falar que é uma questão lógica, que tem toda uma dialética envolvida na estrutura, que é para reparar se tem mais, se tem ser, né, que o então ou logo está suprimido, e achar que isso já é a ferramenta pronta para ler o poema. Tem que ir lá e dar uma lida. Portanto, se for na página 313, ou se digitar lá na internet, para Jesus Cristo não Senhor, ou então pequei Senhor, mas não pequei pecado, vai encontrar esse poema, e acho que a gente conseguiu ajudar na compreensão e na leitura. E é claro, todos os elementos do Barroco estão circundando para a compreensão. Mas a FUVEST dificilmente vai te fazer uma pergunta do tipo aqui é conceptismo ou aqui é cultismo. Ela vai te falar que tem e vai pedir para você encontrar ali, contextualizar, alguma coisa assim. Dificilmente a FUVEST pode te fazer uma pergunta binária. Você guarda isso para a segunda fase. E se cair na segunda fase, que é dissertativa, aí você pode formar uma resposta mais bem elaborada. Exato. Vamos lá para 313, Pedrão? Vamos lá, 313. Não, mentira, desculpa. Não, 313 foi essa. 351. 351. Então, olha aí, ó, 351. Pronto. É o último, né? Que eu escolhi. É o último. É isso. E é o penúltimo do livro. Bom, exato. Ao dia do juízo. Quer dizer, mais um poema intertextual. Nesse último que a gente leu, intertextualidade pura, né? Que o Nori já comentou assim,
muito bem, né? Até me fez lembrar lá, né? Nori, quando você falou, eu pesquisei. É uma parte da liturgia católica chamada Confiteor. Eles rezavam em latim, Confiteor. Confiteor, Deo omnipotente. Aí lá ele fala, quia peccavi, quer dizer, porque eu pequei, né? Só para, você me fez lembrar, né? Eu falei, eu já li isso em algum lugar, tá aí, né? Bom, aqui mais um poema. Então uma aluna minha lá de Santos, a Giovana Grillo. Que legal, Giovana, né? Dá um oi para Giovana, né? Giovana, ela entrou, vendo aqui, Giovana entrou. Ela é minha aluna lá do COC, lá em Santos. Então, assim, o Gregório, aqui nesse poema, ao mesmo... Perdão, pulei a página aqui, ó. Dia do juízo. Então, dia do juízo, que em latim é dies irae. Irae, né? Na pronúncia reconstituída. Dies irae. O dia da ira. Então, quando ele fala aqui juízo, a palavra juízo significa julgamento. Então, o que é isso aqui? Ele está partindo de uma teologia, a concepção teológica, do ponto de vista cristão, o que na teologia se chama escatologia. Então, isso aqui é escatologia, quer dizer, o fim dos tempos. Então, ele está falando dos dias do juízo, dia do julgamento, fim dos tempos. Não é? O alegre do dia entristecido. Olha aqui aqui, né, o contraste, né? Sim. Aqui o contraste de novo. O alegre do dia entristecido, o silêncio da noite perturbado, o resplandor do sol todo eclipsado e luzente da lua desmentido. Legal, né? Então, o juízo final. Isso aqui está descrevendo o juízo final. Rompa todo criado em um gemido, que é de ti, mundo, onde estado, se tudo te está acabado, tanto importa o não ser como haver sido. Ele é sensacional, né? Soa a trombeta da maior altura, que a vivos e mortos traz o aviso. Da desventura de uns, de outros ventura. Ventura é felicidade, tá? Acabe o mundo, porque é já preciso. Erga-se o morto, deixe a sepultura, porque é chegado o dia do juízo. Bom, juízo, julgamento. Então, ele está falando do juízo final. Então, o fim do mundo. Dentro dessa perspectiva teológica, né, escatológica, né, do fim do mundo, de que o mundo um dia vai acabar. De que Deus vai soltar os anjos sobre os 4 cantos da terra e vão julgar os mortos. Isso, inclusive, está na oração católica do credo. Né? Há de vir a julgar os vivos e os mortos. Isso está na oração do credo. Em latim fica mais bonito. Aliás, em latim tudo fica mais bonito, né? Por isso os feitiços lá do Harry Potter, eles são tudo em latim, né? Fica até mais bonito. Imagina falando feitiço em inglês. Não ia ter graça. Brincadeira, tá, gente? Que eu gosto do Harry Potter. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, ó. O que ele está falando também é uma perspectiva, ele também está fazendo intertextualidade com o Evangelho. Porque quando ele fala isso aqui, ele está pensando no Evangelho de João, capítulo 5. Quando Jesus diz, né? Vem a hora em que aqueles que estão nos seus túmulos sairão, uns para a ressurreição de vida, outros para a ressurreição de julgamento. João 5, versículos 28 e 29. Né? Então ele está também partindo da Bíblia. Então o que ele diz? Sim. Que um dia o mundo vai ser julgado por Deus. O alegre do dia entristecido. Esse verso aqui é sensacional, né? Quer dizer, é triste para uns e alegre para outros. Quer dizer, porque aqueles que se comportaram direitinho, olha o Santo Ofício aqui, né? Olha a contra-reforma aqui. Estou contra a reforma total, né? Catolicismo aqui na veia, né? Você parece que está vendo o padre do Santo Ofício lendo o soneto dele para dar o imprimatur, né? Que pode ser impresso. Quer dizer, olha, então se você se comportar direitinho, você, no dia do juízo, no fim do mundo, você vai ressuscitar, você vai voltar à vida e você vai ser julgado. Ele está falando disso aqui.
Por isso ele faz esse contraste entre ventura e desventura. Quer dizer, o que é aventura? Aventura é felicidade. Quer dizer, a felicidade daqueles que vão ser salvos. Quer dizer, a felicidade daqueles que vão escapar, segundo, né, a doutrina, do fogo eterno. Aí, ao dia do juízo. Nori, o que você fala desse poema aqui? Que é legal. Eu gosto desse poema, eu achei muito interessante, né? Essa visão então, aqui do Gregório. Eu achei legal você ter colocado, porque eu acho que ele é exemplar. A primeira estrofe: alegre, entristecido, silêncio perturbado, resplandor eclipsado, luzente desmentido, né? Lua desmentido, né? Então ele vai fazendo as oposições lineares aí. Sim. E aí ele continua: rompa todo o criado em um gemido, que é de ti, mundo. Veja, rompa todo o criado, e rompa todo o criado em um gemido, para deixar claro aí, né? É toda a criação, tudo que foi criado. Sim, toda a criação. Por Deus. Todos os seres humanos diante do tribunal de juiz de Deus sendo julgados. Isso. Que é de ti, mundo. Onde tens parado? Verso, né? Já tá pressupondo o pecado todo aí envolvido, né? O mundo que se desvirtuou por diversas vezes, né? Diversas vezes é um exagero, mas já houve essa tentativa de correção na Bíblia antes, né? Cai do Éden, tem dilúvio, tem Sodoma, tem Gomorra, né? Essas tentativas de correção ali tem Babel, né? Deus vai interferindo lá no Velho Testamento principalmente. Jerusalém que é destruída 2 vezes por causa dos seus pecados. A primeira destruição de Jerusalém em 587 a.C., nas mãos dos babilônios, e depois no ano 70 nas mãos dos romanos. Então sempre essa questão de destruição para depurar aquilo que não prestava. Isso. E aí no Novo Testamento, essa destruição, esse Deus Mr. M, que lança raios, esse Deus que intervém, ele fica para um juízo final. Tipo, não haverá mais intermédios, né? É só agora, quando realmente o negócio for ser liquidado, é que Deus vai colar na banca, né? E vai perguntar para todos, para os vivos, os mortos vão levantar dos sepulcros, né? Como você bem coloca lá em João, e vai ser feito o juízo final, que a gente pode ter uma ideia visual lá no Alto da Compadecida, né? Tem todo um julgamentozinho ali com Nossa Senhora Aparecida e tal, né? Só para deixar ilustrado ali. Posso te fazer uma confissão? Vai lá. Desculpa, é que você falou do Alto da Compadecida. Desculpa, atrapalhei seu raciocínio, né? Desculpa, vai. Não, a gente está no barroco falando, vai, confissão, vai lá. Não. É que você falou do Alto da Compadecida. Você acredita que aquela cena final me emociona até hoje ainda? Eu acho que se me pegar desprevenido, eu também dou uma modificada nos olhos, hein? Não sei. Faz tempo que eu não vejo. Aquela cena me pega muito, sabe? Aquela cena me pega muito. Mas tudo bem, desculpa, você falou, me lembrei. Vai. E aí ele diz, tanto importa, né, o não ser como haver sido. Aí já nada mais importa, porque, né, tá tudo acabado naquele instante. Sou a trombeta da maior altura. Aí são as trombetas do Apocalipse. Né? Livro de Apocalipse. Isso. São 7, não são? O livro do Novo Testamento. Se eu não me engano, são 7 as trombetas. Sim, 7 trombetas. E aí, só a trombeta da maior altura. É a última trombeta que toca, é a mais alta. Por que a derradeira? Por que trombeta? Só uma observação para quem vestibulando aí, né? Por que trombeta? Porque a trombeta é um instrumento de sopro que os exércitos, naquela época, utilizavam para o toque da alvorada. Então, era para o soldado acordar. Então, de manhã, né, se o soldado dormia, de manhã ele tocava
Um soldado, um membro do exército era destacado para tocar trombeta, para acordar todo o acampamento. E mesmo nos momentos decisivos de batalha, também alguém tocava a trombeta, assim como uma maneira de avisar o pessoal da batalha. Que no caso as trombetas do Apocalipse, né? Então o aviso de Deus, olha, povo, acabou. Deu Isso. mal. E aí... Vamos resetar o planeta. Isso. E aí tem, né, a gente percebe, então, o lance da trombeta até hoje, né, é um instrumento solene também, né, quando vai haver o casamento, ali os caras, tem uma galera ainda que curte essa vibe um pouco brega, que pulou do tocar trombeta na hora de entrar na igreja, enfim. Só a trombeta da maior altura, aqui a vivos e mortos traz o aviso da desventura de uns e dos outros ventura. Na verdade, a ideia aí é o seguinte, cada um sabe do seu, né, velho? Cada um lá no final, na hora de botar a cabeça no travesseiro, a gente sabe como que foi o nosso dia, a gente sabe se a gente pisou na bola ou não. Não é isso? Mas entra com essa ideia de ventura e de desventura. Tem um aspecto importante aí, porque o Maquiavel vai usar Ventur, ou Ventura lá no Príncipe, como uma perspectiva de algo que você conseguiu, mas meio que foi a sorte que lhe trouxe isso. Diferente de Virtu, que é algo que você foi lá e batalhou pra caramba pra conseguir. Então, essa aventura dele aí me deixa um pouco os cabelos em pé, né? Porque se a gente pegar por esse aspecto maquiavélico, dá a impressão que não houve muita responsabilidade, enfim, não sei. Talvez aí abra essa brecha para o arrependimento. Acabe o mundo, porque é já preciso, erga-se o morto, deixa a sepultura, porque é chegado o dia do juízo. Então, e aí, isso, aí no final, ele deixa muito claro que é o que tem que acontecer, que o cara tem que sair, né, enfim, porque ninguém vai conseguir fugir disso, não importa se você crê ou não, ninguém vai fugir disso. E o julgamento será feito. Boa sorte, né, para quem... Ou nem tanto. Aliás, como diz um dos professores de quem eu sou muito fã, o Edson, ele não fala boa sorte, ele fala boa prova, que boa prova é para quem estudou, boa sorte seria para quem não teria estudado e não adianta, e sorte não resolve nada. Então, dizer boa sorte aí não resolveria muita coisa. Bom julgamento. Se você se comportou direitinho, quem sabe você é salvo. Se você não se comportou, espero que você se arrependa de maneira genuína. Para isso, vale a pena assistir o Céu Católico lá do Porta dos Fundos. Eles exploram isso de uma maneira engraçada. Quero fazer... Antes da gente terminar, Pedrão, eu quero fazer algumas ressalvas aqui. Ressalvas não, alguns lembretes. Tem um ótimo podcast, o Marca Texto, que fala sobre o Barroco. É do Guia do Estudante. Procurar lá no Spotify. Tem muita coisa sobre o Barroco, de Matos, e sobre o Padre Antônio Vieira, com os sermões da quarta-feira de cinza que caem na Unicamp, né? Com aquele manual da Boa Morte. Bem lembrado, coisa... né? O Barroco está nas duas universidades. Isso. Tem muita coisa nas redes, muita coisa boa. No YouTube. No YouTube, né? Enfim, tem muito material. Lembrar também que quem tiver, de repente, alguma dúvida, alguma coisa, pode entrar em contato pela minha rede aqui. Acredito que é só também mandar uma mensagem aí. E que a gente continua agora até a semana que vem. Amanhã a gente tem Quincas Borba. E assim a gente segue na lista FUVEST até terminar com 9 noites. Só lembrando, né? Só lembrando que quinta-feira, como eu dou aula à tarde, né? Quinta-feira a gente não pode se encontrar, né? Então a gente vai pular quinta-feira. Para quem nos acompanhar, né? Esperamos que tenha gente aí que se aventure nesse papo aí conosco, né? Maravilha. Pedrão, amanhã, então, obrigado. Isso para amanhã, né? Gente, amanhã. Isso amanhã, 17 horas. Quincas Borba.
Machadão na fita. Machadão maravilhoso, Quincas Borba. E aí, quem tiver a oportunidade de estudar, buscar material, dar uma lida no resumo, quem lê amanhã que a gente vai destacar alguns trechos aí e trocar bastante ideia sobre o cara. Isso. Beleza, exatamente. Pedrão? Beleza, olha. Gente, ó, o Paulo está agradecendo. Obrigado a você, Paulo, de ter assistido a gente aí, né? Que está com a gente. Lore, foi muito legal o bate-papo. Eu aprendo muito com você. Isso não é falsa modéstia. Não é modéstia, é verdade. Eu aprendo muito com você. Porque, assim, eu sou muito professor de redação e de gramática. Faz pouco tempo que eu dou aula de literatura, né? Então, para mim, é um aprendizado, né? Ver esses conceitos. Não que eu não soubesse, né? Mas, assim, ensinar é diferente de você ler só para você. E quando você ensina, você fica muito afiado, né? Eu acabei me afiando muito com gramática, né? Até por conta de cursos preparatórios que eu dou de gramática, e mesmo de redação e literatura, nem sempre fui professor, mais de pouco de aula de literatura, há poucos anos que eu estou fazendo isso. Então, estar com você aqui é uma grande aprendizagem para mim também. Brigadão aí, né? De acolher essa ideia do bate-papo, da gente estar aqui junto, falando com essa moçada maravilhosa aí, esse pessoal que vai fazer o vestibular. E para a gente finalizar, só quero dizer da minha parte, gente, embora eu, assim, tem gente que é contra o vestibular, assim, por questão de princípio, né? Eu não, eu gosto do vestibular e acho legal o vestibular colocar as leituras obrigatórias. E é livro que se não tivesse no vestibular, ninguém lia. Quem ia ler isso aqui se não fosse vestibular? Uma meia dúzia. Quem ia ler o Mayombe? Depois nós vamos falar do Mayombe. Mayombe é um livro maravilhoso. Quer dizer, pouca gente lê o Mayombe. Gente, eu adoro o Mayombe. Que livro é aquele, gente? Ele é um dos melhores da literatura africana. Quem lê o Mayombe se não for vestibular? Então, gente, eu quero dizer o seguinte, aproveite isso aqui, não pensa só no vestibular. Pensa no depois do vestibular. Quer dizer, a literatura para a minha vida. Quer dizer, não é só para eu ler isso aqui para responder uma prova de múltipla escolha para entrar na universidade. Isso é muito pouco. Isso é reduzir o valor dos livros. Isso é reduzir o papel da leitura no nosso caminho. Não é só o vestibular. Né? Quer dizer, é muito além do vestibular. É a nossa vida. Quer dizer, igual, talvez ele já tenha saído, mas no começo da nossa live entrou meu amigo Tadeu Hagen, lá de Juiz de Fora, que é engenheiro civil. Quer dizer, imagina se ele fosse a leitura para ele fosse só fazer o vestibular, que desperdício. Não, ele lê muito até hoje. Então é isso aí, vamos usar a leitura, pensar na leitura não como vestibular, mas a literatura é vida. É isso aí. Um dia o Nori não vai lembrar disso. Não sei se ele lembra. O Nori é meio Fiquei claro escuro aqui, ô Pedrão, por causa do barroco. Claro, ótimo. Gente, eu vou contar coisa para vocês, talvez o Nori não se lembre. Mas um dia o Nori falou uma frase para mim, a gente tomando um chopp, ele me disse uma frase que eu peguei para mim. O Nori falou assim para mim: Pedrão, a literatura é o pão do meu espírito. Eu achei isso sensacional. Quer dizer, a literatura é o pão do meu espírito. Só alguém, né? Você acha essa frase maravilhosa, estou te entregando. O pessoal disso aqui que ficou assustado, que achou que eu ia falar alguma coisa comprometedora. Não. Só um professor de literatura alcoolizado para falar isso. Ele disse, a literatura é o pão do meu espírito. A gente estava no Cepan, uma padaria importante que tem aqui na nossa região, tomando um chopp, e ele me sai com uma dessa. A literatura é o pão do meu espírito. É isso aí. A literatura é o pão do nosso espírito. Quer dizer, para a gente é mais do que pensar no vestibular. É além disso, é para a vida toda. Então, pensar aqui no Gregório, que é um clássico, os clássicos que virão depois, né, que nós vamos ler. O Romanceiro da Inconfidência, que é uma porta de entrada para falar da Cecília. Tanta coisa, gente. Não se prendam ao vestibular. Vestibular é importante? É. Mas não é o fim de tudo. Literatura não é vestibular. Vestibular é linha de produção. Vestibular é Fordismo. A universidade é Fordismo.
universidade é linha de produção. Eu Não, e penso vale a na pena universidade, dizer, às vezes, eu penso no Chaplin apertando os parafusos nos tempos modernos. sacaneando, mas não muito, A Pedrão, vale a literatura pena dizer virou que... isso hoje, não é isso. Pedrão, eu não sou a Não, favor da lista da FUVEST, eu não sou a favor da lista da FUVEST, eu sou contra. Eu acho que se eu não acho que houvesse ela essa podia lista... ser aprimorada, mas tudo bem. Não, eu sou contra, para mim não tem que ter lista. Eu acho que a gente podia... Isso abriria muito a possibilidade para que a gente pudesse ter uma disciplina mais democrática no que diz respeito à escolha de obras literárias no ensino médio, no ensino básico como um todo. Eu acho que isso traria para a gente uma possibilidade muito grande de a gente colocar a literatura contemporânea de uma maneira bastante contundente para essa galera que... Eu lembro de um aluno que me perguntou qual que era o escritor que ia baixar hoje, porque para ele uma sessão espírita e uma aula de literatura é a mesma coisa, a gente só via gente morta. Então, né, e aí foi a primeira vez... FUVEST, o único vivo é o Bernardo de Carvalho, né? Eu estava no Rio Branco ainda, acho que no meu segundo ano como professor, e foi a primeira vez que eu tive um insight ali, né, a sacada, e falei, é verdade, vamos pegar a gente viva. E aí falei para eles, né, o Ferreira Goulart estava vivo na época, enfim, Manuel de Barros, falando de poetas contemporâneos jovens também, Fabrício Corsaletti, enfim, fui falando e a aula ganhou uma outra dimensão. A gente estava um cursinho... Paulo Scott. A gente estava eu dava aula no cursinho no período inverso, né? E a coisa ganhou uma outra perspectiva. A gente passou ali dias discutindo autores vivos, que foi muito útil, inclusive, para o Enem. Mas, para encerrar aqui, Pedrão, sem dúvida nenhuma, a literatura, além de ser meu ganha-pão, é o pão do meu espírito, é o que me alimenta não só financeiramente, para mim é um privilégio. Os caras ainda me pagam para falar de literatura. Na verdade, eles me pagam para corrigir prova, lançar diário, fazer burocracia. O resto, eu não cobro. E aí, qual que é o grande lance? Que a gente possa perceber que o vestibular tem todo ano. Pode parecer uma frase cruel, mas é verdade. O vestibular tem todo ano. Até em ano de pandemia os caras dão um jeito e o vestibular continua. Se tem uma instituição que funciona nesse país, é a do vestibular. Vestibular, concurso público. E hoje, isso não parou. Né, durante esse período, alguns colegas de ASHE, alguns ex-alunos que já até se matricularam, né, que já estão cursando ou que já até terminaram a universidade, me perguntaram se as lives iam ficar salvas, elas vão ficar no IGTV, porque estão prestando de novo. Então veja, como o hábito de leitura vai te ajudar muito. Você faz uma faculdade com 17 anos, você pode aos 20 querer prestar de novo a FUVEST. Aos 22, aos 23, aos 33 como eu fiz, aos 35 como eu fiz, né? Enfim, aos 41 como provavelmente eu vou fazer o ano que vem de novo. Enfim. O Rodinil, ele faz a FUVEST todos os anos para se manter afiado. Mas o Rodinil é nerd, né? Mas o Rodinil é nerd, eu não sou nerd, né? Aí, qual que é o grande lance, né? O repertório aí é fundamental. E outra, se a gente pensa por meio de palavras, se toda vez que a gente está pensando vem palavras à cabeça, quanto mais palavra e quanto mais intimidade com as palavras nós tivermos, melhor também serão os nossos pensamentos, melhor serão as nossas... Eu acho que eu vou prestar filosofia, Ale. Estou muito quase convencido. Ou letras de novo, ou história. Enfim, letras. A dúvida é sempre a mesma. Eu vou fazer direito ano que vem, né? Eu estou com os planos. Eu vou entrar para a faculdade de Direito. Eu estou com os planos, né? Fazer vestibular para Direito. Eu fiz um ano, mas eu vou ter que voltar tudo de novo, elimino o que eu já fiz. Talvez já volte para a GPP também, não sei. Eu adoraria terminar a gestão de políticas públicas. Mas é isso, Pedrão. É isso, é horário já, né? Bom final de dia aí.
a gente volta né? amanhã, então, 17 horas. Galerinha, quem assistiu a gente aí, brigadão. Amanhã nós estamos aqui de novo para falar do Machadão. Nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário. Ei, tem que ser óbvio, né? Pedrão, veja, GPP é lá mesmo. Eu vi que com certeza é capaz de a gente trombar pelo Ayashi ainda nesta vida. Pedrão, outra coisa. Vamos ver se amanhã a gente faz uma live de 1 hora, hein, mano? Ah, tá. Não passar de 1 hora. Isso. Vamos ver se a gente consegue concluir o Quincas. É mais fácil. Consegue, que amanhã, porque eu acho que a gente não precisa ler trecho da obra, né? Hoje a gente leu vários poemas do Gregório. Um ou outro trechinho, só para não... Aí você escolhe. Eu não vou escolher nada. Amanhã você escolhe do Gregório. Beleza, então. Fechado, Pedrão. Você escolhe. Abraço. Combinado. Obrigado. Valeu. Obrigado aí. Muito bom com você. Quase 2 horas, hein? Gente, é isso aí. Ó, o nome Amanda entrou, mas a gente já tá saindo. Que judiação. Amanda, mas vai ficar querida de mi coração. Hasta amanhã, às 17. É isso aí. Isso aí. Falou, obrigadão. Valeu. Muito bom falar com você. Tchau. Até amanhã. Abraços. Tchau, tchau. Abraço.